A sina dos Bolsonaros é levar facada. Você viu, o Jair Bolsonaro levou uma facada em 2018 e agora o filho dele, o Flávio, também levou uma facada, né? Uma facada moral, uma facada de um aliado, né? Que ele considerava um aliado, né? Pelo menos de espectro ideológico, que era o Zema. Então, esse vídeo vai falar sobre essa questão, entendeu? Da posição que o Zema se colocou diante desse, né, desse fato inusitado de um patrocinador do filme do Jair Bolsonaro ser o Banco Master. Ô, gente, vocês conseguem entender como é que o Banco Master foi parar num patrocínio do filme de Jair Bolsonaro? Esse é o tema do próximo vídeo, que vocês não podem perder. Mas o tema de hoje é mais importante porque ele está dentro de um critério assim, muito estratégico dentro da campanha. Bem, vamos primeiro colocar a fala do, do Flávio Bolsonaro, né, em resposta, assim, a reação do Flávio com relação à facada do que ele levou do Zema, né? Olha só o que ele disse. Hoje o governador Zema falou que era imperdoável aquele áudio da Intercept, né? Como é que o senhor avalia a postura Eu acho que dele? ele foi precipitado, inclusive eu tentei ligar para ele ontem para conversar com ele, que ele foi precipitado, é uma pessoa, né, que é nova na política, mas precisa entender que ele também tem uma grande responsabilidade de ajudar os brasileiros a se livrarem do PT. Então acho que ele foi precipitado, acho que eu merecia pelo menos da parte dele, já que nós conversamos, o benefício da dúvida pelo menos, né? E após as minhas declarações, após os meus esclarecimentos, todo mundo com quem eu conversei diz que ficou bastante claro que não houve nada de errado. Portanto, eu acho que ele se equivocou em se antecipar e me pré-condenar. Ele se equivocou, jamais faria isso com ele. Senador, só, assim, o senhor já falou sobre o Eu meme. quero aproveitar aqui para agradecer o Caiado, que ele pelo menos fez ali um posicionamento correto, respeitoso comigo. Ele já foi vítima de uma perseguição como essa, e lá atrás eu o defendi. Lembra quando deixaram ele inelegível porque ele fez uma reunião lá na residência oficial do governo de Goiás? Apesar de até naquele momento a gente estava um pouco ali em conflito, vamos dizer assim, público, eu fiz questão de vir a público também e registrar que não era justo que ele ficasse inelegível por causa de uma situação como essa. Então, se eu não quero perseguição para cima de nós, eu também não quero perseguição para cima dos outros. Valeu, gente. Que classe, hein? Que classe. Era para ele ter ficado chateado, porque o Eduardo é sangue pavio curto, né? O Eduardo já começou a bater no Zema. Não, que o Novo recebeu 1 milhão lá né, na campanha dele, do Mocaro, pai e tal. Bem, mas nós estamos falando do candidato a presidente, o Flávio, o diplomata Flávio, né? E o Flávio deu uma resposta assim que não deixou o Zema desconfortável, né? Colocou o Zema constrangido. Falou, pô, Zema, você não devia ter pelo menos me consultado, me dado o benefício da dúvida. Se a gente está jogando no mesmo campo, no mesmo flanco, se nós estamos numa batalha política e estamos jogando no mesmo lado, eu não posso receber fogo amigo. E você, a primeira coisa que você faz, né, é enfiar uma facada pelas costas, pô, e querer ganhar visibilidade em cima de um fato como esse. Mas eu já disse no vídeo anterior, né, que o Zema não é dono da candidatura dele. O dono da candidatura dele é o Kassab. E ele faz aquilo que o Kassab quer que ele faça. Esse é o entendimento que eu estou mostrando aqui para vocês. E nós vamos trabalhar em cima disso. Agora vamos ver a saia justa que o Zema ficou e depois dessa, né, como é que ele se mergulhou, né, num poço de areia movediça que talvez ele não saia mais. Olha só. Bom, eu fui duro porque eu fiquei muito decepcionado, mas eu agi de acordo com os meus princípios e valores e para mim é uma página virada.
Respeito, sempre respeitei muito o presidente Bolsonaro e, inclusive, atuei ativamente no segundo turno dele em 2022 no estado de Minas Gerais, mas esse fato me decepcionou e eu agi de acordo com os meus princípios e valores. Eu prezo transparência. Nós temos vários candidatos, pré-candidatos à presidência e presidência. Não houve nenhuma ruptura, houve uma manifestação dura da minha parte, que fiquei decepcionado, mas o cenário continua o mesmo, a pré-candidatura dele, a minha pré-candidatura, e tenho certeza que no segundo turno nós estaremos todos juntos contra a esquerda, contra o PT, que tem destruído esse país. Eu fico chateado, sabe? Porque eu gostava do Zema. Aliás, eu gosto do Zema como administrador em Minas, sabe? Para mim é difícil falar isso. Está sendo duro para mim. Foi né, um choque muito grande, né? Foi um, um impacto assim vindo do Zema, né? Porque ele fala que é imperdoável, né? Quando o Zema faz aquela, ele usa na hora do que o Flávio precisava de um apoio, né? O Zema afirmou que foi duro em sua fala inicial porque ficou muito decepcionado com as denúncias. E ele justificou o posicionamento prévio alegando que agiu conforme seus princípios e valores e que preza pela transparência. Princípios e valores. Seu princípio e valores tem a ver com, né, dar uma facada num aliado político, assim, pelo menos ideologicamente, se colocando dentro desse aspecto, já que você quer se considerar um candidato de direita. Olha aqui, eu vou te contar uma coisa. Agora você vai ficar surpreso com isso. O Lula, o presidente Lula, não capitalizou em cima da fala do Bolsonaro, do Flávio. Perguntaram para ele lá, e aí a questão do. Isso é caso de polícia. Saiu pela tangente. Presidente Lula, decifram ou ele te devora. Bem, mas o Zema tomou a vez e para falar. O Zema, cara, não tem noção, cara. O Zema foi atacar um candidato de direita. O Lula, que é o Lula, não fez isso que o Zema fez. E o Zema queimou o filme dele na direita. E na esquerda ele já é um zero na esquerda, né? Porque agora você vai entender. Nós vamos chegar numa questão importante aqui. O Zema é um ótimo sujeito, tá? É difícil para mim falar do Zema. É um ótimo sujeito. E ele é dono de uma rede de lojas, né? Que soma rede, sei lá o que, Zema, sei lá. Assim, ele é tipo a Havan, só que é menor que a Havan. Ele tem um marketing menos agressivo do que a Havan. A Havan tem o velho da Havan lá tem um marketing mais agressivo. Mas ele é um empresário, né? Tanto que parece que ele não quis ficar com o salário dele de governador, parece que ele. Olha só, é um cara de gente boa. Mas presta atenção. Olha o que eu vou dizer aqui. Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás sobre os videozinhos do Zema, dos bonequinhos do Zema, os intocáveis. E o Zema coloca esses vídeos em série, tirando o maior sarro em cima do STF. E aí, quem que vai bater de frente com o Zema? O Gilmar Mendes, o pai do inquérito das fake news. Depois eu explico sobre isso. De onde nasceu essa questão do inquérito das fake news? O decano do FHC, mais antigo da corte. E o decano, o grande Gilmar Mendes, começa a fazer uma via crucis nos veículos de comunicação do sistema. Ele não foi na Gazeta do Povo,
Ele não foi na Oeste Sem Filtro, ele não foi na Rádio Ouro Verde. Ele quis fazer só no consórcio dele. E foi falar sobre a questão do Zema. Por que que pediu para o Alexandre de Moraes colocar o Zema no inquérito das fake news? E o Zema vai e solta outro vídeo, vai tirando sarro em cima do STF. O Flávio está fazendo isso? Não. Se o Flávio fizesse isso, ele seria acusado de ato antidemocrático. Que ele estaria atacando uma instituição que é o STF. Seria um ataque à democracia. Mas o Flávio ficou peitando. Quer dizer, o Flávio não. O Zema ficou peitando, fazendo os vídeos dele. Entendeu? Colocando lá na rede social, aquela coisa toda. Porque saiu uma pesquisa falando que o alvo da população brasileira hoje é o STF. Que a crise política, a crise econômica do Master está dentro do STF. Esse é um entendimento, né, que consome o imaginário coletivo do Brasil, na sua grande maioria. Então, polarizar com o STF dá voto. E o Zema, que agora a gente entende que é um avatar do Kassab, que é um raposa velho da política, a gente chama ele de camaleão, né? Começou a fazer o marketing, assim, ó, você vai bater de frente com o STF. Porque o Flávio não vai poder fazer isso, porque o Flávio, o pai dele está preso. O irmão dele está exilado lá nos Estados Unidos, que eles querem pegar. Quem quer pegar? O STF. Por quê? Porque considera o verdadeiro antissistema a família Bolsonaro. Então, quando sai essa notícia aí do vazamento do áudio do Flávio pedindo, né, parcelas atrasadas para concluir o filme, a mídia cai em peso. A Globo, o Estadão, a Folha, a Bandeirante, o SBT. Aí pronto. Aí você tem o quê? Você tem um sistema agindo contra o Flávio Bolsonaro. E quando você tem um sistema agindo contra o Flávio Bolsonaro e não agindo contra o Zema, aí você sabe quem que é o candidato antissistema. Então nós estamos na normalidade política do Brasil atualmente. O Zema é um avatar, né, que tenta se colocar no campo da direita. Porque presta bem atenção, o Zema é do Novo. Falei isso no último vídeo. Partido Novo. O único governador eleito pelo Partido Novo. Ele sai candidato a presidente, se compatibiliza e entrega o governo para quem? Para o vice. O vice também era do Novo. Só que o vice sai do Novo e filia no PSD, que é do Gilberto Kassab. Ou seja, ele entregou o governo de Minas para o Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab é da base do Lula, a gente está cansado de saber disso. Aí tem aquele discurso, né? Porque tem mais tempo de televisão, aquela coisa toda. Então, se o PSD tem mais tempo de televisão em Minas, né? Quer dizer, tem mais postura, também tem no Brasil. E por que o Zema não foi ser candidato pelo PSD, já que a questão é ter visibilidade na televisão? Porque ele queria colocar o Zema para entrar no eleitorado de direita. Você está entendendo? Então, essa questão é muito séria, porque a gente começa a perceber, entendeu? Uma jogada maquiavélica, entendeu? De tentar colocar, né? Sabe? Rio de Janeiro, a mesma historinha. Aí, meu amigo, presta bem atenção. Nós vamos falar agora para ficar mais leve, tá certo? Não passa pela sua cabeça assim, cara, que negócio é esse?
do Morcaro patrocinar um filme do Jair Bolsonaro? Não tem sentido. Não tem lógica. Se você for pegar, pô, como é que é? Uai, da onde, qual que é a origem do Banco Master? Essa, né, esse, essa vitalidade, né? É, como é que, essa anabolizante que colocaram no Banco Master. Isso veio lá do PT da Bahia, entendeu? Com aqueles governadores lá que está aí no governo Lula, né, que colocou aquele crédito cesta lá e começou a vazar pelo Brasil inteiro. Aí você tem o Guido Mantega lá, você tem o Meirelles, você tem o, o Lewandowski, você tem agora o Alexandre de Moraes, você tem o Dias Toffoli, você tem o Ciro Nogueira, que a gente já sabe que é lá do Piauí, ligado a essa turma da esquerda. E por que que esse cara foi patrocinar um banco quer dizer, um filme do Jair Bolsonaro? Hein? Porque presta bem atenção. Nós estamos falando aqui de uma produção cultural. Olha como o sistema está agindo. Entendeu? Eles estão tentando incriminar o Flávio por fazer um filme, fazer um produto cultural. Mas é porque é do Flávio. Ah, é porque é do Jair Bolsonaro. Então é crime. Não pode fazer filme de direita aqui no Brasil. Você pode fazer filme, ainda estamos aqui, né? Você pode fazer um monte de filme, fazer o filme do Lula, fazer o filme do Temer e tal. Mas da família do Bolsonaro, não pode, é crime. O sistema agindo. Tá certo? Porque presta bem atenção. Se uma marca, se uma empresa se coloca dentro do espectro da direita e se aproxima de Jair Bolsonaro, ela sofre retaliação. Por isso que uma das cláusulas para fazer o filme foi confidencialidade. Por quê? Porque eles iam atrás das empresas. Por quê? Porque a esquerda tem essa coisa, não pode fazer filme cultural para a direita. Quem domina a cultura é a esquerda. A gente tem as universidades, a gente tem a OAB, a gente tem a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. A gente só pode, quer dizer, o povo só pode pensar, né, dentro do espectro da esquerda. Não pode ter cultura de direita. Não pode exaltar, né, virtudes de um ex-presidente. E eu vou dizer isso, que vocês vão entender. Presta atenção. O Banco Master, que é da cozinha do Planalto, do Lula, patrocinando o filme do Bolsonaro. Olha o caso recente da marca IP. A marca IP entrou no debate político após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinar a suspensão e o recolhimento de lotes específicos de seus produtos devido ao risco de contaminação microbiológica, né, bactérias. A medida puramente técnica e sanitária rapidamente se transformou em uma guerra cultural e ideológica nas redes sociais, por conta das ligações históricas dos donos da empresa com a direita brasileira. Os controladores da química Amparo, dono da marca IP, os membros da família Beira, são doadores declarados da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, somando cerca de 1 milhão em repasses oficiais ao Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a empresa já enfrentou controvérsias jurídicas anteriores envolvendo acusações de assédio eleitoral contra funcionários na mesma época. Olha só, está vendo? O empresário que cisma de bancar uma candidatura de direito ou patrocinar um produto cultural de direito. Olha aí o caso da Brasil Paralelo. Entendeu? Então, os apoiadores do ex-presidente e financiadores da direita passaram a acusar o governo atual de realizar uma retaliação política e perseguição ideológica contra uma empresa privada conservadora através do uso do braço estatal, a Anvisa. Em contrapartida, parlamentares e ministros da gestão atual ressaltaram que a agência atua de forma técnica.
Para demonstrar solidariedade à marca, militantes da direita criaram uma campanha Compre IP, que alcançou o topo dos tópicos mais comentados nas redes sociais. A polêmica escalou para manifestações comuns de apoio, com o surgimento de vídeos de consumidores utilizando os itens de limpeza de forma exagerada e, em casos extremos, simulando beber o detergente para provar sua suposta segurança contra alegações de vigilância. Aí entrou a primeira-dama aí fazendo onda, tirando sarro, chorando, por causa do negócio de para atacar a marca IP, para atacar os bolsonaristas. E quem fez esse vídeo bebendo o IP, pode ter certeza, entendeu? Que é algum avatar de esquerda. Porque é o que eles fazem. Eles minam a narrativa da direita, entendeu? Se infiltrando por direita e fazendo memes, entendeu? Para desqualificar a ação política da direita. Eles se passam por direita, entendeu? Aliás, você fala assim, eu vou entrar num grupo aqui de apoio a Jair Bolsonaro, ou de apoio ao candidato Flávio Bolsonaro. Você vai ver depois, quem abriu o grupo lá pode até ser nego da esquerda, que está lá, entendeu? Se passando por direita para ver qual que é, entendeu? E aí a turma vai entrando. Por quê? Porque a direita é um movimento social, não é um movimento político partidário, entendeu? É uma massa gelatinosa de pessoas que têm um instinto de sobrevivência, entendeu? Que quer salvar o Brasil e aí tentam se ir tateando para ver onde que a gente vai para poder garantir isso aí. E a esquerda está tomando conta de tudo quanto é. Entendeu? Estão aí há mais de 80 anos. Não, 80 anos não, né? Põe aí uns 50 anos que estão aí, né? E aí aposenta, entra outro, aposenta, entra outro. E eles vão só reciclando a máquina, né? E reciclando. E aí tá aí. Então, é uma guerra ideológica e é uma guerra espiritual, entendeu? Então, a IP, a marca IP, meu amigo, só porque apoiou o Jair, ele sofreu isso aí. Agora, o Banco Master, que é da cozinha do Planalto, ligado ao extremo com essa turma da esquerda, patrocinador dos converscotes do Gilmar Mendes lá em Lisboa, em Londres, Nova York, faz aquela fartura lá, tipo Sodoma e Gomorra, entendeu? Aquela fartura, vamos tomar uísque caro, vamos gastar o dinheiro do povo, assim, à la vontade, vamos esbaldar, vamos fazer o diabo. E vai bancar o filme do Jair Bolsonaro. Vamos para outro caso. Vocês lembram do velho da Havan? O forte posicionamento político do proprietário da Havan, Luciano Huck, em favor de Jair Bolsonaro, trouxe graves crises de imagem, condenações judiciais milionárias e investigações criminais que atingiram diretamente a marca. A Justiça do Trabalho condenou a Havan a pagar multas pesadas sob acusação de coagir seus funcionários a votarem Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Em um dos episódios marcantes, Hang gravou vídeos internos afirmando que, se a esquerda vencesse, as lojas fechariam e haveria demissão em massa. A conduta foi classificada como coronelismo e assédio eleitoral, resultando em indenizações coletivas e individuais aos colaboradores. O que a Havan estava falando era que ia ter uma crise, né? O Luciano quis falar para o pessoal, olha, as empresas vão fechar, porque eles vão entrar aí, vão, entendeu? Entrar igual uma esponja, vão enxugar o dinheiro da economia, igual o Banco Master está fazendo, entendeu? Tirar o dinheiro dos velhinhos. Então, o Luciano Hang estava alertando para isso. E é coisa, né, de discurso político. Assim como a esquerda falava, se o Bolsonaro ganhar, ele vai dar um golpe, ele é antidemocrático, cada um vendeu o seu peixe. Mas não. Aí, meu,
o aparato estatal foi para cima do Luciano Hang. E a superexposição política de seu fundador arrastou a imagem corporativa da Havan para o centro dos escândalos nacionais. Inquérito das fake news. Luciano Hang tornou-se um dos principais alvos de investigação conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, por suspeita de financiar o impulsionamento de notícias falsas e antidemocráticas, utilizando recursos de suas atividades. Aí tem a turminha do... Aí tem dentro da a turma e os meninos. Mas essa é outra história. Então, na época da pandemia também, eles foram para cima dele. Ele teve que dar depoimento lá na CPI da pandemia. A Polícia Federal também incluiu o empresário em apurações que apuravam conversas vazadas em grupos de mensagens contendo pressões e teor golpista ao lado de outros aliados políticos. Ele estava grampeado. Essa turminha, a turma e os meninos hackearam, né, os aparelhos do Luciano Hang para pegar coisa. Aí tem um grupo aqui que o Luciano Hang está para derrubar as redes sociais do Luciano. Tudo. O Luciano tinha milhões de seguidores nas redes sociais. Derrubaram tudo. Por quê? Ele estava apoiando o Jair Bolsonaro. E o Vorcaro vai patrocinar um filme do Jair Bolsonaro? Uma empresa que está na cozinha do Planalto? Vocês não estão achando estranho isso, não? Pois é. Então, o que está em jogo, meu amigo, é o sistema. É o sistema. E Zema está no sistema. Porque o Zema criou esses bonequinhos aí para tirar onda em cima do STF. Entendeu? E aí colocaram, o Zema é corajoso, olha lá, o Zema está batendo de frente. O Flávio Bolsonaro não faz isso. O Flávio Bolsonaro arregou. O Zema está batendo de frente. Tá entendendo? Está explicado os intocáveis. É o marketing, entendeu? Para tentar colocar o Zema como o antissistema. Mas vai lá ver se a loja do Zema está sofrendo alguma retaliação. Vai ver se o Zema está sofrendo alguma perseguição. Ah, vou colocar ele no inquérito das fake news. Para dizer que, entendeu? Tudo para inglês ver. E o Gilmar Mendes, que é o protagonista dessa cena, né? Que foi fazer uma rotatória aí, né, nos meios de comunicação do sistema, desse consórcio que eles se dizem, né, para polarizar com o Zema. Olha, vou explicar para você por que o Lula não pegou pesado com o Flávio e o Zema pegou. É a facada, meu amigo. Flávio já está colecionando a sua primeira facada do sistema. E esse sistema não nasceu agora, esse sistema nasceu. Essa articulação toda começou a acontecer em setembro de 2018. E aí você vai entender todo esse contexto agora. O pensador de Harvard, que a Fundação Fernando Henrique Cardoso recebeu, foi o cientista político Steven Levitsky, autor do célebre livro Como as Democracias Morrem. Esse cara é democrata. É daquele clã que ajudou a colocar o Biden lá e tirar o governo a reeleição do Donald Trump, né? Fizeram uma merda lá com o processo eleitoral. Criaram aquele 6 de janeiro lá, sabe? Aquela palhaçada lá, igual fizeram o 8 de janeiro aqui. Então, esse pensador de Harvard, da esquerda americana, que fica lá na cúpula lá dos democratas, foi fazer uma palestra em setembro de 2018, poucas semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro. Isso lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso. O evento se tornou o vídeo mais assistido da história da instituição. Os principais pontos abordados por Levitsky no evento. O teste do autocrata. Olha só como é que começou a trabalhar
a mistificação da pessoa, né? Da personalidade de Jair Bolsonaro. Ali que começou. Ali nasceu o embrião desse inquérito das fake news, de tudo isso. O cientista político apresentou os 4 indicadores comportamentais que ajudam a identificar um líder com tendências autoritárias. Então, olha, tinha que falar que o Jair Bolsonaro era um autoritário. Ele analisou a propensão de candidatos populistas de extrema direita em contestar a legitimidade do sistema eleitoral e das instituições. Porque eles iam fazer a merda ali. Entendeu? E aí a turma que está do outro lado fala assim, pô, eles vão fazer merda contra a gente. Ó, a tendência deles é fazer isso, é criticar as instituições. E assim foi com o Donald Trump, entendeu? Para tentar prender o Donald Trump lá. Tirar a direita nascendo nos Estados Unidos. Levitsky traçou paralelos entre o cenário brasileiro da época e a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, alertando sobre o risco de retrocesso democrático caso o discurso de polarização radical se consolidasse no poder. As 4 perguntas testes do autocrata, desenvolvidas por Steve Levitsky e Daniel Zebat, sei lá como é que fala, Zebat, servem para identificar se um líder político representa uma ameaça real à democracia. Olha onde nasceu essa história, entendeu? Do discurso antidemocrático. Um único sim para qualquer um dos 4 critérios listados abaixo já acende o sinal de alerta. Aí ele pegou, enquadrou o Jair Bolsonaro dentro desse critério e criou as perguntas. Rejeição ou compromisso fraco com as regras democráticas do jogo. O que ele classifica como isso? O líder sugere violar a Constituição, defender medidas extralegais e tentar desacreditar e alterar os processos eleitorais. Você está entendendo? O outro item. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. O político descreve seus rivais não apenas como adversários legítimos, mas como criminosos, traidores da pátria ou ameaças existenciais à segurança do país. E agora? Quem que é esse cara? Hein? O que eles tentaram fazer com Jair Bolsonaro? O político descreve seus rivais não apenas como adversários legítimos, mas como criminosos, traidores da pátria ou ameaças existenciais à segurança do país. Viu como é que eles criaram? Como é que nasceu, né, a narrativa dos inquéritos? Tolerância ou encorajamento à violência. Ó, o líder possui laços com milícias. Tentaram falar que o Bolsonaro tinha laços com milícias. Aí teve o assassinato da Maria lá. Foi o Jair Bolsonaro. Aí, pai, tal, liga ele ao Rio de Janeiro. Depois foi um desastre para poder esconder o dedo da esquerda nessa morte da Marielle. Porque não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Então, o líder possui laços com milícias, endossa ataques físicos contra opositores, acusa-se a condenar a violência de seus apoiadores ou elogia atos históricos de violência política. E aí o que eles fazem? Eles põem os caras de amarelo lá para fazer aquelas babaquices lá em Brasília, botar fogo lá para falar que é a violência política da direita. Sendo que quando tem um líder da direita fazendo um comício desses ligado ao Bolsonaro, não fica um papel no chão. Eles catam tudo. É o povo mais civilizado que existe. Mas não, tem que estigmatizar. Então põe os caras da esquerda vestidos de amarelo, vai lá, quebra, fala, aqui, o que os bolsonaristas fizeram? Tá vendo? Da onde nasceu esse embrião, né, esse monstro, desse dragão do pântano? E o 4º item, propensão a cercear liberdades civis dos rivais e da mídia. O político ameaça punir legalmente ou processar críticos do governo. Propõe leis para restringir o direito de protesto e ataca publicamente o papel investigativo da imprensa livre. Hein? A imprensa livre é a imprensa do sistema. Né?
a máquina motora dessas fake news aí para enquadrar a direita como algo estigmatizado. Presta atenção, eles estão tentando incriminar uma produção cultural, sendo que a esquerda é detentora do maior, né, de tudo que é patrocinado. Mais de 7 bilhões no orçamento do governo Lula para quê? Para cultura audiovisual. 7 bilhões o Lula colocou no orçamento dele, desse governo, para cultura audiovisual, cinema, série, teatro, entendeu? Audiovisual. E aí estão tentando incriminar um filme do Jair Bolsonaro, que não é nem bancado com dinheiro público. Foi buscar na iniciativa privada. Aí é outra história. Agora aqui. A reação pública de Fernando Henrique à candidatura de Bolsonaro, 2017 e 2018. Durante o período eleitoral de 2018, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso adotou uma postura de forte oposição ideológica a Jair Bolsonaro, porém manteve um distanciamento crítico em relação ao Partido dos Trabalhadores. Fernando Henrique declarou publicamente que a candidatura de Bolsonaro representava uma ameaça à democracia. Olha de onde nasceu isso. O ovo da serpente, e um retrocesso nos valores civis devidos aos discursos de glorificação da ditadura militar. Em meados de 2018, Fernando Henrique tentou articular uma frente ampla de partidos de centro para apoiar um nome único, Geraldo Alckmin, do PSDB, buscando quebrar a polarização radical, mas a tentativa falhou. Por que falhou? Porque é o sistema, é o império norte-americano dos democratas, essa turma que gosta de fazer imperialismo na América Latina, colocar a gente de joelho, entendeu? Estava bancando essa turma aí. E o Trump foi lá e falou assim, peraí, cara, vocês estão fazendo uma merda danada no nosso quintal. A América Latina não merece isso, não. Sai daqui e nós vamos arrumar a casa aqui e limpar a sujeira que vocês fizeram na América Latina. Aí começou catando Maduro. E aí, o Geraldo Alckmin foi aquele fogo de palha, né? Puf! Escafedeu-se. O Jair Bolsonaro entrou no espectro, ganhou. Pronto. Aí sim. Aí o negócio virou para... Entendeu? Eles falaram assim, agora a gente tem que ir para cima, o sistema tem que ir para cima, que é essa cúpula bancada por essa turma do ex-governo Biden, a turma antiga aí da esquerda americana. Adiante da disputa final entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Fernando Henrique recusou-se a declarar apoio em qualquer um dos lados. Ele afirmou que Bolsonaro era um salto no escuro e que o PT simbolizava a perseguição, a persistência de erros econômicos e escândalos de corrupção no passado. Então, meus amigos, você tem você tem o Zema, enfiando a faca no Flávio Bolsonaro, no meio da campanha, entendeu? E o Lula quieto. O Lula quieto. E agora eu vou trazer um vídeo aqui, que vocês vão ver. Vocês vão ficar surpresos. Porque política, gente, vocês têm que estudar. Política não é uma coisa muito fácil de entender. Vocês vão escutar isso aqui agora. Direto da CCI, do vídeo 989 da CCI. Comissão Cidadã de Inquérito, criado para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu não sei se é 89 ou 90, mas vamos lá. Tudo bem. Vou trazer para você um recorte do Jair Bolsonaro em 2002. Vocês vão entender isso agora. Presta atenção. E realmente os banqueiros são muito privilegiados no nosso país. Falta patriotismo aqui. Inclusive dizer que Fernando Henrique Cardoso nomeou para o Ministério da Defesa um advogado de banqueiro. Dr. Geraldo Quintão defendeu banqueiros por 38 anos
E os outros 2 últimos anos ele estava na Advocacia Geral da União. E, deputada Vanessa, inclusive fez com que na última lei de remuneração o nosso recruta passasse a ganhar bruto R$ 153 por mês. No momento se discute o mínimo vai ser 220, 240, né? E mandou aqui, segundo a deputada Vanessa Graziottini, apenas uma pequena correção, 44 mil recrutas ele botou na rua porque não tinha comida. Isso foi decisão lá de baixo, inclusive, do general Gleuber Vieira, que, para minha surpresa, depois de se negar, atenção companheiros do PT, depois do general Gleuber Vieira se negar a se encontrar com o Lula, servindo como porta-voz do comandante da Marinha e da Aeronáutica, porque ele tinha um compromisso com o Fernando Henrique Cardoso, seria um ato de deslealdade por parte dele, um ato aético, encontrar-se com o Lula, depois de se negar. Depois de alguns dias, Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde, e agora os 3 comandantes de força vão se encontrar com o Lula sábado agora em São Paulo. Eles vão daqui para São Paulo. Não é por causa do Lula. Esse agendamento está sendo feito com o embaixador em Moscou, José Viegas. É o embaixador que está 7 anos fora do Brasil. Que quando estava no Peru, ele tentou a todo custo, atenção companheiros do PT, o embaixador Viegas tentou a todo custo conseguir asilo para Montesinos, que era o caixa 2, era o homem da corrupção do general Fujimori. E o José Viegas, e que está sendo cotado agora para ser ministro da Defesa, cujo amigo íntimo dele é irmão do Dr. Clóvis Carvalho, representante, revendedor de armamento russo, armamento bélico russo. Para manter isso, o Viegas sendo na defesa, o pessoal do Clóvis Carvalho, que todo o PT conhece, que está lá, que tomou de assalto o Ministério da Defesa, será mantido no Ministério da Defesa. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula, que jamais votaria no candidato Fernando Henrique Cardoso. No primeiro, votei e trabalhei pelo Ciro Gomes. Perdi e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus quadros do PT, do PCdoB e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, o entregue para o embaixadorzinho, que já se demonstrou ao longo dessa vida ser amigo íntimo de Fernando Henrique Cardoso, senão não estaria 7 anos lá fora, deputado Antônio Jorge. E ele é um grande também, ele é um intermediário nessas negociatas. Querem transformar em definitivo o Ministério da Defesa e Ministério dos Negócios e das negociatas, deputada Rosinha. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem Ministério da Defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. Eu nem quero falar história de ninguém. Nós temos que pensar no Brasil daqui para frente. Então o apelo que eu faço aos companheiros do PT, esse encontro no sábado agora é um embuste. O comandante Gleuber não tem moral para dizer que a tropa apoia José Viegas para a Ministério da Defesa. Quero contar semana que vem a história dele, já que o Lula também gosta dessa palavra, a maracutaia dele, com a assessoria jurídica Bandeira de Mello, fazendo um caixa 2 para seus amigos. Tanto é verdade que ele mandou um quadro de ativa conversar com o presidente do TCU para abafar uma denúncia minha. Já estava com o voto pronto. E a confirmação está no contra-cheque de todos os militares. Ele está denunciando este convênio a partir de janeiro, quando ele e pediu que essa minha denúncia só fosse votada no ano que vem, ainda não teria objeto, ela seria arquivada. Então dizer que o general Gleuber Vieira não tem moral para apoiar ninguém para a minha defesa, porque ele está agora com esse advogado de banqueiro que massacrou a tropa e quer indicar
Para quê? Para ser reconduzido como comandante da força? Para continuar esse trabalho de destruição que Quintão está fazendo com o apoio de Gleuber Vieira? É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, às pessoas de bom senso nesse país. Não a José Viegas, um traidor, amigo de Clóvis, talvez até com metástase, com a máfia russa, de venda de armamento. É o apelo que eu faço modestamente, senhor presidente. E eu quero melhorar meu país, não quero ser oposição ano que vem, não vou ser situação pela situação, não quero ser oposição. Um país melhor, e quero evitar que tenhamos uma crise militar, indicando na cota de Fernando Henrique Cardoso, com toda certeza, mais um incompetente para o Ministério da Defesa. Política não é para amador, gente. Você viu? Engraçado, o Jair Bolsonaro já estava tossindo em 2002, né? Porque quando o Lula concorreu 3 vezes, perdeu 3. Perdeu com o Collor, o sistema colocou o Collor lá, a Globo colocou o Collor lá. Depois concorreu com o Fernando Henrique, perdeu para o Fernando Henrique. Depois concorreu com o Fernando Henrique de novo, perdeu para o Fernando Henrique. Aí na 4ª tentativa, o Fernando Henrique se reuniu com ele. Falei, peraí, agora você vai ganhar. Só que é o seguinte, nós vamos meiar isso aí. Vai ser eu e você. Aí o Bolsonaro achou que o PT fazia uma oposição, né, para bater de frente com o governo do Fernando Henrique, mas por baixo do pano, os dois estavam ali costurando a mesma coisa, entendeu? E aí o Jair Bolsonaro falou, meu negócio é esse. Quem ganhou foi o Lula, mas quem vai governar é o Fernando Henrique, hein? E você percebe que no começo do discurso do Bolsonaro, vou pegar esse pedacinho aqui, olha o que ele vai falar no comecinho. Ó, presta atenção, só para vocês lembrar. E realmente os banqueiros são muito privilegiados no nosso país. Falta patriotismo aqui. Inclusive dizer que Fernando Henrique Cardoso nomeou para o Ministério da Defesa um advogado de banqueiro. O Dr. Geraldo Quintão defendeu banqueiros por 38 anos. Tá explicado o Banco Master? Tá explicado porque o Banco Master fica financiando esses converscotes do Gilmar Mendes aí afora? Por que o Alexandre de Moraes tinha contrato aí de 130 milhões com o Vorcaro para fazer sei lá o quê? E tá explicado por que o Zema foi dar uma facada no Flávio e o Lula não? Bem, espero que vocês fiquem com essa pulga na orelha. E no próximo vídeo eu vou falar por que o Banco Master patrocinou o filme do Jair Bolsonaro. Que é algo surreal de se imaginar. Hein? Fala sério, Brasil! Como diz o Cazuza, né? Brasil, mostra a sua cara. Diz quem é que paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do seu sócio. Confia em mim. Brasil! Aliás, nós vamos disputar a Copa agora, né? E a nossa CBF, vou te contar, viu? Depois que o Gilmar Mendes colocou o filho dele lá fazer maracutaia, sei lá o quê, né? Que eu sei que a turma critica muito a participação do filho dele na questão da CBF. O Brasil não ganha mais nada, meu amigo. Até a nossa seleção canarinho eles sacanearam. Então tá aí, tô deixando minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal TV Del Rey, o canal da verdade. A gente não tem a verdade, mas a gente está em busca dela. Aonde ela estiver, a gente vai atrás. E ainda que ela evapore na nossa mão, a gente vai continuar tentando buscar. Porque verdade absoluta não existe. Assim como não existe o tempo absoluto. Tudo é uma questão de instante. Tá bom? Então fique com Deus. Um abraço e até a próxima.